Fala galera, eu espero que vocês estejam todos bem. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre protocolos de roteamento dinâmico e por que sempre que possível você deve implementá-los dentro da sua topologia quando ela começa a crescer. Então hoje eu vou falar sobre o protocolo RIP. Eu sei que ele não é mais utilizado nas redes de hoje em dia, mas ele é o mais simples de se entender. Então ele vai ser usado como base para a gente introduzir conceitos sobre protocolos de roteamento dinâmico e entender um pouco melhor como que eles funcionam dentro das suas particularidades. No vídeo passado, a gente falou sobre o roteamento estático e como que o roteador pensa no momento que ele vai encaminhar um pacote. E você viu que o roteador ele precisa aprender sobre caminhos para poder chegar em determinadas redes. E para ele poder aprender sobre esses caminhos, o administrador de rede precisa achar duas maneiras de contar essas informações para ele. E as duas maneiras que a gente tem é através do roteamento estático ou através do protocolo de roteamento. E na topologia que eu mostrei, ela era uma topologia bastante simples, a gente só tinha dois roteadores, então configurar um roteamento estático nela era uma forma muito mais simples do que a gente implementar um protocolo de roteamento. Agora pensa que a sua rede começa a crescer e a gente não tem mais dois roteadores, três roteadores, a gente está em 10, 20, 50, 1000 roteadores. E configurar essa topologia muito maior de forma manual se torna muito trabalhoso e inviável do ponto de vista humano, vamos dizer assim. Então, para a gente exemplificar um pouco essa transição entre o roteamento estático e o roteamento dinâmico, vamos olhar aqui nossa topologia de novo. Eu vou adicionar aqui nela um roteador 3. E nesse roteador 3, eu vou adicionar links diretamente conectados dos seus vizinhos, de modo que cada roteador aqui na nossa topologia tem um link direto entre si e, consequentemente, um link de redundância para chegar no seu vizinho aqui. Então eu adicionei esses links entre o roteador 1 e o roteador 2 e o roteador 3 e assim sucessivamente. E é justamente nesse momento que a gente começa a pensar no roteamento. Como o objetivo da topologia é fazer com que os computadores possam se comunicar, e esses roteadores nesse momento só têm endereço IP configurado nas suas interfaces, eu vou precisar de contar essas informações para os nossos roteadores. E a forma que a gente viu na aula passada era fazendo como? Eu ia lá no roteador 1 e falava assim: olha, roteador 1, para você encaminhar um pacote para a rede 192.168.20.0/24, encaminhe esse pacote para o roteador 2. Olha, e a mesma coisa se eu quiser encaminhar um pacote para a rede 30. Eu ia lá no roteador 1 e falava: olha, roteador 1, para você poder encaminhar um pacote para a rede 92.168.30.0/24, encaminhe esse pacote para o roteador 3. E em relação a comandos, eu ia no roteador 1 e digitava iproute, rede destino, 192.168.20.0, 255, 255, 255.0, 192.168.102, que era o endereço IP da interface do nosso roteador 2, tá? E também preciso adicionar para a rede 30, então iproute 192.168.30.0, 255, 255, 255.0, 192.168.101, 2, que é o endereço IP do nosso roteador 3. Então essas foram configurações apenas no roteador 1. Agora eu preciso adicionar essas configurações parecidas, é claro, tanto no roteador 2 quanto no roteador 3. Então eu vou aqui no roteador 2 e adiciono as redes iproute, rede destino 92.168.10, que é do roteador 1, e aponto para o roteador 1. iproute 92.168.30.0/24 e aponto para o roteador 3. Então, a mesma coisa no roteador 3 e você vai ver que eu tenho dois comandos em cada roteador. A gente tem uma topologia bastante simples ainda, né? Mas pensa que aqui no roteador 3, vamos dificultar um pouco mais, e a gente vai adicionar a rede 92.168.40.0/24 nesse roteador 3 aqui. E agora, dentro do que a gente já configurou, para os roteadores 1 e o roteador 2 encaminhar pacotes para a rede 40, eu preciso adicionar também mais um iproute em cada um deles. Então eu vou no roteador 1, iproute 192.168.40.0, tal, aponta para o roteador 3. Vou no roteador 2, iproute 40.0, aponta para o roteador 3. E agora eu tenho três comandos no roteador 1, três comandos no roteador 2 e dois comandos no roteador 3. Se a gente quiser dificultar um pouco mais, agora eu vou adicionar a rede 92.168.50 no roteador 3. Então eu vou ter que ir no roteador 1
ir no roteador 2 e configurar isso manualmente. Então você começa a perceber nesse momento que conforme a sua rede cresce, configurar isso de forma estática ou manual se torna inviável. Imagine que eu tenho 1000 redes para configurar. Isso não vai ser possível. Você vai ter um script de comando em cada roteador. E é nesse momento que a gente precisa introduzir o protocolo de roteamento dinâmico na nossa topologia. Os protocolos de roteamento dinâmico eles são escaláveis. Então, eles são usados dentro de redes pequeno porte até grande porte. Você consegue fazer essa transição nisso. Além disso, eles anunciam as redes de forma automática. Então, nossos roteadores aqui na nossa topologia vão começar a aprender sobre novas redes de forma automática, sem que a gente precise em cada um deles e configurar alguma coisa. Então, além de aprender as redes de forma automática e serem escaláveis, dependendo do protocolo de roteamento, eles também podem calcular o melhor caminho. E para a gente entender um pouco melhor dessa ideia de calcular o melhor caminho, a gente vai fazer uma analogia. Imagine que você precisa visitar um amigo que mora na cidade de São Paulo. E você é aqui morador de Vitória, Espírito Santo. Então, como você faz tempo que não visita o seu amigo e você quer ir de carro, você pede ao seu amigo para ele encaminhar o endereço dele para você. E para você chegar nesse endereço, como a cidade de São Paulo é muito grande, você prefere utilizar o GPS, por exemplo. O GPS, se a gente dá um exemplo aqui do Google Maps, eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, ele vai mostrar o melhor caminho entre Vitória e o Espírito Santo e a cidade de São Paulo. Ele vai traçar para você, olha, se você ir por aqui, baseado nas minhas contas, você vai chegar mais rápido. Então, o GPS do Google Maps aqui, ele calculou esse melhor caminho baseado em alguma métrica. Essa métrica, no caso, poderia ser o quilômetro ou o fluxo de carro e assim por diante. A mesma coisa acontece nos protocolos de roteamento. Eles calculam o melhor caminho para você baseado em alguma métrica, assim como o GPS. No GPS do Google Maps é o quilômetro e no protocolo de roteamento ele tem algumas métricas particulares. Por exemplo, o número de saltos. Então, um protocolo de roteamento que usa a métrica número de saltos, ele vai utilizar a quantidade de roteadores entre a origem e o destino para calcular a melhor rota. Se a gente dá o exemplo aqui da nossa topologia, imagine que o roteador 1 precisa encaminhar um pacote para o roteador 2. Então, a origem é 192.6810 e o destino 192.6820. O roteador 2 ele percebe que ele tem duas redes, dois caminhos, desculpa, para poder encaminhar esse pacote para a rede 20. Então, ele pode encaminhar o pacote diretamente para o roteador 2 e ele vai passar somente pelo roteador 2, ou ele pode encaminhar o pacote para o roteador 3 e o roteador 3 encaminhar para o roteador 2. Você pode ver que tem um caminho mais longo, ou seja, passa por mais roteadores entre a origem e o destino. Então, um protocolo de roteamento que tem como métrica o número de saltos, ele vai definir o melhor caminho para se chegar na rede 20 diretamente pelo roteador 2. Tá bom? E outra métrica bastante utilizada dos protocolos de roteamento é a largura de banda disponível. De volta aqui na nossa topologia, imagine que o link entre o roteador 1 e o roteador 2 tem apenas 1 megabits por segundo, enquanto as conexões de R1 e R3, R3 e R2 têm 100 megabits por segundo. Então a disponibilidade de banda pelo caminho que passa por mais roteadores é muito maior do que o link que está diretamente conectado. E talvez seja muito mais vantajoso encaminhar o pacote pelo caminho mais longo, porque a disponibilidade de banda dele é muito melhor do que o link diretamente conectado. E se a gente voltar aqui no nosso exemplo do Google Maps, vamos imaginar que, sei lá, entre essa rota aqui entre Vitória e São Paulo diretamente esteja algum protesto, tem alguma obstrução na rede, na estrada, e seja inviável você passar por aqui, e por algum motivo você tem que ir para Belo Horizonte e depois ir para São Paulo. Então o GPS ele pode calcular esse melhor caminho, porque nesse momento sei lá, o fluxo de carros entre Vitória e Belo Horizonte e São Paulo é melhor do que você ir pelo caminho aqui direto. Então, depende do protocolo de roteamento e como que ele vai calcular essa melhor métrica, tá bom?
E, em resumo, os protocolos de roteamento eles aprendem redes de forma automática, eles são escaláveis, ou seja, desde redes de pequeno porte até redes de grande porte. Eles definem os melhores caminhos baseados nas suas métricas, número de saltos, largura de banda e assim por diante, e são relativamente simples de configurar. E, na minha opinião, o melhor benefício que traz um protocolo de roteamento dinâmico é que a equipe de rede ela começa a ter muito mais tempo para pensar na melhoria da rede, ao invés de ficar apagando incêndio, tira rota, adiciona rota, coloca rota, esse tipo de coisa. Então, essas vantagens são algumas das vantagens que um protocolo de roteamento dinâmico traz. Porém, como nem tudo são flores, ele também traz algumas desvantagens. E algumas delas são, por exemplo, o protocolo de roteamento dinâmico, ele faz mais uso de largura de banda para encaminhar mensagens de routing update. Essas mensagens de routing update são utilizadas pelos roteadores para informar os seus vizinhos que eles possuem determinadas redes, que aconteceram mudanças na topologia, esse tipo de coisa. O segundo é habilitar um protocolo de roteamento no seu roteador, dependendo do caso, pode fazer com que ele use muito mais recursos de processamento dele. Então, dependendo de qual protocolo você vai colocar e aonde, você vai precisar de equipamentos um pouco mais robustos. E os protocolos de roteamento, eles existem de dois tipos, vamos dizer assim: protocolos distance vector ou protocolos de link state. Os protocolos de distance vectors, eles são protocolos que baseiam suas decisões no número de saltos. A gente acabou de falar que o protocolo ele vai definir o melhor caminho através do caminho que tiver o menor número de roteadores. E também os protocolos de link state. Esses tipos de protocolos, a gente acabou de mencionar um pouco sobre eles, eles fazem uso do estado do link para definir as melhores rotas. Então, os protocolos desse tipo, eles consideram como link, por exemplo, entre o roteador 1 e R2, que era 1 megabits por segundo, ele está congestionado e ele está, vamos dizer assim, que ele está livre nesse momento, a latência dele está muito boa, enquanto o link de 100 megabits por segundo está todo congestionado nesse momento, então muitas vezes ele pode definir alguma inteligência um pouco maior do que os protocolos de distância vector. E só para a gente finalizar essa parte introdutória, existem vários tipos de protocolos de roteamento. Por exemplo, o RIP, que é o que a gente vai falar hoje, o SPF, o IGRP, o BGP e vários outros protocolos. E cada um deles pode ser aplicados melhor em alguns casos do que outros, tá bom? Mas nesse vídeo a gente vai focar apenas no protocolo de roteamento RIP e por que que esse protocolo ele é mais simples, vamos dizer assim, porque ele foi introduzido lá nos primórdios da internet. Então, na internet naquela época, nos anos 90, ela não é a internet que a gente conhece hoje. E como ele foi desenvolvido para atender às necessidades daquela época, ele é um protocolo mais limitado do que os outros protocolos que a gente tem implementado nas redes de hoje em dia. Tá bom? Então, bora lá entender um pouco desse protocolo e eu vou implementar ele nessa topologia que a gente estava falando até agora, tá bom? Então, o roteador 1 possui as redes 192.168.10.0, 192.168.100.0 e o 192.168.100.1.0. E diferente do protocolo do roteamento estático, os protocolos de roteamento a gente não informa as redes destino nos nossos roteadores. A gente configura neles as redes que eu quero que ele anuncie. O que significa isso? Como o roteador 1 tem a rede 10, a rede 100 e a rede 101, eu chego no roteador 1 e implemento o protocolo de roteamento RIP nele. E falo assim, ó, olha roteador 1, agora você vai anunciar as redes 192.168.10, 192.168.100 e 192.168.101. O roteador 1, então, ele envia um pacote para o roteador 3 e envia um pacote para o nosso roteador 2. Quando o roteador 3 recebe esse pacote, ele lê essa mensagem que é uma mensagem de routing update. E se ele tiver com o protocolo RIP habilitado, ele vai olhar esse pacote e vai ver que o R1 está falando para ele que o R1 possui as redes 192.168.10, 192.168.100 e o 92.168.101. Então o roteador 3, ele olha esse pacote, vê essas redes e vê assim, olha, o 192.168.101
eu tenho ela está diretamente conectada comigo. Mas as redes 192, 16810 e 192, 168, eu não tenho. E como eu aprendi ela via protocolo de roteamento RIP, eu vou adicionar elas agora na minha tabela de roteamento. Nesse momento, o R3, como ele também está habilitado com RIP, ele vai encaminhar um routing update também para o nosso roteador 1. E quando o roteador 1 recebe esse routing update, ele vai ver assim, ó, olha, roteador 1, aqui é o R3. E eu tenho as redes 92.168.101, o 92.168.103 e o 92.168.30. O roteador 1 vai fazer a mesma linha de raciocínio que o roteador 3 teve. Olha, a rede 101 eu conheço. A rede 103 e a rede 30 eu não conheço, então eu vou adicionar elas dentro da minha tabela de roteamento. E agora, a mesma coisa vai acontecer no roteador 2, que vai encaminhar mensagem para os outros roteadores, e nesse momento, todos os roteadores da topologia já trocaram mensagem de routing update. Então, todo mundo passou a conhecer as redes de todo mundo e o protocolo de roteamento começou a tomar as decisões dele baseado nas suas métricas. Então, a escolha da melhor métrica vai depender do protocolo. Como a gente está trabalhando com RIP, o protocolo vai definir a melhor rota, aquela que tiver o menor número de saltos. E vamos ver isso aqui na prática? Então, eu vou abrir aqui a nossa topologia no Eve, que eu demonstrei na aula passada. É a mesma topologia da aula passada, só que eu adicionei um roteador 3 aqui, ele tem a rede 92830 e adicionei links entre o roteador 1 e o roteador 3, roteador 3 e roteador 2, com a rede 101 e a rede 103. Tá bom? Então, antes da gente começar a configurar o RIP na sua versão 1 aqui, depois a gente vai ver na versão 2 e um pouco de cada protocolo, eu vou adicionar um ping aqui no computador 1. O objetivo dessa topologia é fazer com que os computadores possam fazer ping entre si, ou seja, computador 1 faça ping no PC3, PC3 no 2 e assim sucessivamente. E caso algum link venha a falhar, o próprio protocolo de roteamento dinâmico fará com que o pacote vá pelo link de redundância e aí a gente não tem o nosso serviço indisponível nesse momento até que o link volte a funcionar, tá? E para demonstrar isso, eu vou deixar o ping rodando para o PC3. PC1 a origem e o PC3 como destino. E a gente pode ver que o destino não está alcançável nesse momento. Isso porque a gente não habilitou nenhum protocolo de roteamento na topologia ainda e os roteadores estão apenas com os endereços IP configurados em cada interface. Tá? Então, o ping não está sendo bem sucedido porque quando o PC1 envia esse pacote para o nosso roteador 1, o roteador 1 recebe esse pacote, olha o endereço IP destino e analisa sua tabela de roteamento. Quando o roteador 1 analisa a tabela de roteamento, ele vê que ele não tem a rede 192.168.30.0 nela. Ele tem a rede 10, ele tem a rede 100, ele tem a rede 101, mas a rede 30 ele não tem, e por isso quando ele recebe esse pacote, não sabe para onde enviar e ele descarta. Tá? Para a gente contar essa informação sobre o caminho para chegar na rede 30, eu preciso habilitar o nosso protocolo de roteamento, que é através do comando router RIP. Nesse momento, eu configuro as redes que eu quero que o meu protocolo RIP anuncie dentro da topologia. E essas redes, geralmente, elas são as redes que eu tenho diretamente conectadas aqui. Então, eu vou anunciar na topologia, ou seja, quando o RIP enviar mensagens de routing update para os outros roteadores, eu quero que essas redes estejam dentro dessas mensagens. Então, eu vou colocar aqui a rede 192.168.10, a rede 192.168.100, e a rede 192.168.101 através do comando network. Com esse comando, eu faço o quê? O roteador 1 vai enviar pacotes para a topologia, no caso roteador 3, roteador 2, e vai falar assim, olha galera, eu tenho a rede 10, eu tenho a rede 100 e eu tenho a rede 101. Tá? E a gente finaliza a configuração do RIP aqui no roteador 1. Vamos lá no roteador 3 e vamos habilitar também o RIP nele. E o mesmo processo que a gente fez no roteador 1, a gente vai anunciar as redes diretamente conectadas aqui. Então, tem a rede 30, a rede 101 e a rede 103. Nesse momento, os roteadores trocam as mensagens de routing update. Essas mensagens de routing update, ela tem o endereço IP destino de broadcast no RIP na versão 1.
e elas são encaminhadas a cada 30 segundos. Então, o roteador 1 envia a cada 30 segundos mensagens para o roteador 3 e mensagens para o roteador 2. A gente pode ver essas mensagens através do comando debug ip hip. Me desculpa. Debug ip hip packets. Eventos. Nesse momento a gente pode ver as mensagens de routing update aqui. Vamos esperar um pouquinho, enquanto isso a gente habilita também o protocolo de roteamento no roteador 2. Então a gente anuncia a rede 20, anuncia a rede 100.0 e a rede 103.0. Debug all. E aqui a gente pode ver que o roteador 1 recebeu mensagens do RIP versão 1 do endereço IP 101.2 pela Ethernet 0/2, que contém dentro dessa mensagem duas rotas. E ele também enviou com o endereço destino 255.255.255 pela Ethernet 0/0. Então ele mandou uma mensagem aqui também por essa Ethernet aqui. E também recebeu pela 101. Então, a cada 30 segundos, o protocolo RIP habilita essas mensagens e fica enviando na topologia como uma forma de manter todo mundo ciente do que está acontecendo nesse momento. Então, quando eles trocam essas mensagens, o protocolo RIP coleta todas as informações sobre essas redes que ele aprendeu por essas mensagens e define quais redes ele vai colocar dentro da sua tabela de roteamento a partir da métrica. E a métrica do RIP a gente sabe que é o número de saltos. Então, para a rede 30, ele vai definir a rede diretamente conectada aqui, porque ela só tem um salto, e é isso que a gente pode ver na tabela de roteamento. Vamos fazer um comando mais específico? Show IP route RIP. Então, só vai demonstrar as rotas aprendidas via protocolo RIP. E aqui a gente pode ver que, para chegar na rede 30, agora o nosso roteador 1 conhece essa rede via 192.168.101.2. Então, ele sabe que quando receber um pacote, ele tem que encaminhar esse pacote para o endereço IP 101.2 que está na Ethernet 0/2. E aqui, como mostra o nosso sumário, ele aprendeu essa rede via protocolo de roteamento RIP. Outra informação importante que o Show IP Route mostra está dentro desse espaço aqui. Essa primeira informação é a distância administrativa, a gente não vai falar dela hoje, mas essa segunda informação ela é crucial para a gente, porque ela demonstra a métrica do protocolo. A métrica, assim como a gente viu no Google Maps, que calculava a sua métrica, o melhor caminho baseado no número de quilômetros, ou seja, o caminho que tiver o menor quilometragem, o nosso RIP vai calcular o caminho como o melhor, aquele que tiver o menor número de saltos. Então, ele definiu para chegar na rede 30 através do número de saltos, que é através da Ethernet 0/2. Tá? Então, nesse momento, o nosso computador 1 provavelmente já vai conseguir chegar no nosso computador 3, assim como a gente vê aqui. E ele vai chegar nesse computador 3 através da rota mais curta. Nesse momento, a gente pode simular também um ponto de falha. Um ponto de falha seria, vamos imaginar, vamos usar um pouco o PC2, que a gente está precisando enviar informações para o PC2. E a gente vê que está funcionando normalmente, até que o link entre o PC e o roteador 1 e o roteador 2 venha a falhar. Só para a gente validar também um antes e um depois, a gente pode ver que o pacote vai para o roteador 1, vai para o roteador 2, 100.2. A gente pode ver aqui na topologia, ele é o 100.2. Quando ele chega no 100.2, ele encaminha o pacote para o PC2, que é de direito. Nesse momento, vamos simular uma falha nesse link principal que o pacote está passando. Então, vou dar um shutdown na interface no roteador 1, um shutdown na interface do roteador 2, e esse link veio a falhar. Nesse momento, como a gente estava falando antes, das mensagens routing update que são enviadas de 30 em 30 segundos, a gente não vai conseguir
com que o roteador 1 receba essa mensagem do roteador 2 através desse link aqui. Com isso, o HIP ele tem um hold time, ou seja, a partir de tanto tempo ele vai retirar essas rotas aprendidas pelo roteador 2 da sua tabela de roteamento, porque o roteador 2 ficou indisponível. Esse hold time do HIP ele é de 180 segundos. Então ele enviou mensagem de 30 segundos. Não recebeu, ele aguarda 180 segundos e fala assim: olha, eu tenho 180 segundos que eu não recebo uma mensagem do roteador 2 por esse link aqui. Então, por isso, eu vou tirar essas redes que eu aprendi por ele da minha tabela de roteamento e vamos ver o que acontece agora. O HIP converge, ou seja, aprende que agora, para chegar na rede 20, eu não posso mais encaminhar o pacote diretamente pela Ethernet 01, que era do roteador 2. Agora, para chegar na rede 20, eu tenho que passar pelo roteador 3 enviando pela Ethernet 02. E olha só que interessante, o custo, ou seja, a métrica para chegar na rede 20 agora, não é mais 1, porque o pacote está sendo redirecionado por um link de maior, que tem mais roteadores envolvidos, no caso 2. Então ele conta o roteador 3 e conta o roteador 2. Tá? E assim que o link volta, a gente pode ver que o HIP vai convergir novamente para o melhor link de interesse. Tá? Só que o HIP ele tem umas limitações, galera. Vocês podem ver que a gente só está trabalhando aqui com redes classful, ou seja, redes de classe cheia, 192.168.100.0/24. Se a gente adicionasse uma rede 10, ela teria que ser uma /8. Então, no RIP, na sua versão 1, ele não suporta a VLSM, que são as sub-redes. E para isso, veio então um RIP versão 2 para suprimir essas necessidades que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. O RIP, para a gente habilitar o RIP versão 2, basta digitar o comando version 2 em cada roteador. Então, ele é bastante simples de configurar e a partir desse momento a gente já habilita o RIP na sua versão 2, que tem suporte pelo menos a máscaras de subrede, a VLSM, né? Além disso, o RIP versão 2 ele tem algumas limitações, assim como o RIP versão 1. Tanto o RIP versão 1 como o RIP versão 2, ele tem um número máximo de roteadores de 16. Então, quando ele encontra uma rota que para chegar nessa rota passa por pelo menos 16 roteadores, essa rota é considerada infinita e ela não é adicionada dentro da tabela de roteamento porque o RIP não consegue calcular ela. Então, até 15 roteadores é o limite máximo do nosso protocolo de roteamento RIP, tanto na sua versão 1 quanto na versão 2. Na versão 2, entretanto, ao invés de mandar essas mensagens de routing update via endereço de broadcast, o RIP ele tem um endereço de multicast 224.009. A gente pode validar isso também pelo RIP Events. E a gente vai ver que as mensagens de routing update nesse momento, elas vão ser em multicast. Vamos aguardar um pouquinho. E olha só, undebug, all. E a gente pode ver aqui, ó, o roteador 1 envia as mensagens de RIP versão 2 pelo endereço IP de 224.009. Então essas são algumas diferenças entre o RIP versão 1 e o 2. Suporta o VLSM e o endereço IP de multicast, ao invés de broadcast como no RIP versão 1. Mas as limitações de número de salto e número de máximo de 15 roteadores continuam mesmo. Tá bom, galera? Essa foi a explicação do RIP versão 2 e do RIP versão 1. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que caso tenha alguma dúvida, vocês coloquem aqui no comentário. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e é nóis.